fazer o Enem de novo, sem estudar. Incrivelmente eu passei. Estamos aí. Como ensino é a primeira experiência virtual, óbvio. Trabalho eu já faço remoto, mas ensino é a primeira vez. Ok. E sociologia? Eu esqueci de perguntar também para o João e para o Valquir, se vocês tiverem contato com sociologia, o que ficou, né? O que vocês têm na memória? Eu tive no ciclo básico lá da história, introdução, era fundamentos da análise sociológica, na verdade, isso lá em 2008. E na FAI eu também tive sociologia da educação. Deve ser um pouquinho, óbvio, o foco é um pouquinho diferente, mas eu acho que a gente passa por algumas coisas parecidas, né? Alguns temas parecidos. Na verdade a sociologia é muito ampla, né? Então aqui eu faço um recorte, uma discussão com vocês, focando nas mudanças estruturais, né, que geraram o consumo turístico, né, o turismo como uma experiência de lazer, como um direito social ao lazer, né, e os impactos disso, né, na sociedade, como que no mercado, né, porque são muitos. A dinâmica da experiência turística é muito complexa. Né? Você tem o mercado, as empresas, você tem as pessoas, né, que têm um tempo livre, um tempo de ócio, um tempo de prazer muito pequeno, né? Então o trabalho e a produtividade eles regem a nossa vida, né? A categoria pivô da nossa sociedade é o trabalho, a produtividade. Então a gente tem muito pouco tempo livre, não é isso? Aqui no Brasil, ainda quando você compara a legislação com outros países, as pessoas ainda têm uma margem ainda maior. Né? Então, por exemplo, aqui você tem uma licença maternidade de até 6 meses, licença paternidade, já tem empresas já que adotam licença paternidade também de 4 meses, né? As férias. Quando você compara com outros países, o Japão, etc., tudo não tem. Né? O tempo livre, o tempo do ócio, o tempo não produtivo é muito menor. Então, no Sim. Brasil, a gente ainda tem essa. Na Suíça, por exemplo, né? Também não tem, ou não tinha, né? Eu li sobre isso uma vez, licença maternidade. Então, as pessoas. É o tempo todo focado no trabalho. É uma sociedade muito produtiva, né? Então, o turismo, né, o lazer e o turismo são experiências recentes, né? O acesso democrático ao turismo é uma experiência recente e ele acompanha, na verdade, ele é atravessado por esses determinantes estruturais, econômicos, políticos, sociais, culturais. Né? Então, o turismo, na verdade, é um epifenômeno desses fenômenos estruturais. Né? Nossos avanços e retrocessos econômicos. Né? Então, você tem uma expansão do mercado de trabalho, você tem uma expansão do consumo turístico, né? Depois você tem um retrocesso. A dinâmica dos países do Brasil, né, que a gente tem mais informação, mas dos países, de uma forma geral, ela é muito complexa. Né? Não é linear, a gente não tem um avanço linear. Né? A economia capitalista tem muitas crises, então a gente tem. E tem crises políticas, né? Tem crises sociais, então a gente não tem um avanço linear no consumo, né, do turismo e do lazer. Né? Como que isso acaba sendo padronizado? A gente vai discutir muito isso também, né? Como que as nossas experiências sociais de consumo são muito padronizadas. E como que essa padronização ela faz, né, tábua rasa, ela ignora as nossas idiosincrasias, né? Isso tem muito a ver com o mercado. Então, essa é uma discussão, essa discussão sociológica é interessante. Vocês vão levar isso para o curso. Né? Vocês podem dialogar com essa discussão que a gente vai fazer aqui na disciplina, com outras disciplinas, com pesquisa, né? Quando vocês forem bolsistas, quando a gente voltar, vocês forem bolsistas de alguns professores, e para monografia também. Então é uma discussão teórica, né, estritamente teórica, que pode, que vocês vão levar isso ao longo do curso, que vai contribuir com vocês. Ok? Então, obrigado, Bernardo. Quem que é o próximo? Quem quer falar? Chegou hoje. Oi, Isabela, Eu pode cheguei falar. hoje, meu nome eu sou Isabela, né? Eu também vim da obtenção. Eu sou formada em biblioteconomia pela UFMG e eu formei em 2002. De lá para cá eu não fiz só uma pós, é uma coisa que foi bem rápida, foi em 2014 e depois disso eu não tive mais contato. Eu decidi fazer o turismo porque eu também estava muito parada, não estava estudando nada.
e isso estava me incomodando muito. Só que eu não esperava que ia ter um ensino emergencial, etc e tal. Não, eu já esperava que ia ser assim, mas assim, no meu ano passado eu tentei, mas eu tentei outro. Então, assim, o meu primeiro contato com o ensino remoto é novidade para mim, é desafio, porque a dificuldade da gente aprender essas tecnologias, a gente sabe de Google, chega na universidade é Meet, aí os treinos não funcionam, aí tem que ficar fazendo contato, então isso dá uma certa ansiedade na gente, mas vamos indo, né, uma hora a gente acerta. E você já teve contato A com o seu... pandemia na minha faculdade, Ah, pode falar, Isabela. eu tive essa disciplina, né, que o Bernardo falou, que na época era Fundamento de Análise Sociológica, Fundamento de Análise Sociológica, era ciclo básico, eu tive contato com essa disciplina. E como que E a você foi pandemia afetou todo mundo afetada? na casa. Como que você foi afetada, Isabela? Como que afetou sua família? Minha família, assim, eu e minha irmã trabalhamos, meu pai é desempregado e minha mãe é aposentada, então tá todo mundo em casa, assim. É difícil, porque para desenvolver as atividades do em casa com muita gente em casa é difícil, ter aula com muita gente em casa é difícil, e a gente vai se adaptando aí do jeito que dá. Um fica no quarto, um fica na cozinha, outro fica na sala, e vamos indo. Ok, Isabela, e muito difícil mesmo, tem razão. Aqui, a UFMG fez uma regra, né, uma portaria, uma normativa, o Conselho Universitário e a Reitoria fizeram uma normativa para flexibilizar o ensino remoto. É isso? Então, o objetivo da disciplina aqui é flexibilizar em relação a... flexibilizar e permitir o acesso dos alunos. Às vezes os alunos trabalham, às vezes os alunos têm dificuldade de acessar naquele dia, naquele horário. Então, as disciplinas são... todas as aulas, isso que eu falar para vocês, né? Todas as aulas são gravadas, não é isso? Então, os alunos têm acesso à aula fora do dia, fora do horário. Então, se o aluno teve uma dificuldade ou teve outro compromisso naquele dia, naquele horário, a aula é gravada, né? Eu esqueci de falar para todo mundo. Essa aula está sendo gravada, todo mundo vai passar na Globo hoje, né? Eu vou disponibilizar então o link. E aí quem teve dificuldade de assistir a aula de hoje, pode assistir outro dia, outro horário. Isso é importante. Outra coisa, a flexibilidade em relação ao conteúdo e em relação à entrega dos trabalhos, né? Então a gente tem uma postura de receber todos os trabalhos, receber, né? e atender as demandas e as especificidades de cada aluno, né? Então pode ficar tranquila em relação a isso, Isabela, tá bom? Então, o objetivo aqui é que o conteúdo seja discutido, todo mundo tenha acesso ao conteúdo e flexibilidade na entrega, né, das avaliações de acordo com as demandas e especificidades de cada aluno, né? Porque a gente sabe de todas as dificuldades, do ponto de vista familiar, do ponto de vista de acesso ao ensino remoto, tá bom? Obrigada, professor. Ok. Tá bom, obrigada. A Selma acabou de chegar agora, né, Selma? Bom dia. Eu vi o contato da Selma no WhatsApp e mandei o link para ela agora. A Selma, hoje é a sua primeira aula também, né, Selma? Pode falar, Selma. O seu microfone está funcionando? Pode falar. Para você se apresentar. Às vezes a gente... Pronto, consegui. Ok. Então, bom dia, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Se você, a gente tá pedindo, nós vamos fazer uma rodada de apresentação para você falar da sua trajetória, né, profissional, acadêmica, falar da sua experiência no ensino remoto e como que você foi afetada, né, como que sua família foi afetada pelo isolamento, pela pandemia. Sim. Bom, eu tenho 65 anos. Essa pandemia foi ótima para mim. Você já está vacinada, né? Estou as duas. Ótimo. Sou velha de carteirinha agora. Mas você falou que a pandemia foi ótima? Como assim? Porque eu não estava fazendo nada.
Aí minha colega falou, vamos fazer inscrição no Enem. Eu não estou fazendo nada. Eu gosto muito de estudar, sou curiosa, conhecimento. Aí eu falei, então vou fazer. Aí eu fiz. Aí eu estudei, passei, estou aqui. Eu já tenho um curso de biblioteconomia, entrei na UFMG em 2011, eu estava com 55 anos, fiz biblioteconomia e não trabalhei na área, e agora estou aqui. Achei assim, um curso interessante, fiquei assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí fiquei um monte de coisa. Eu acho que turismo vai me dar muito conhecimento, vai expandir muito minha cabeça. Então, eu vou no turismo. E estou aqui, vamos ver. Ok, bem-vinda, né, à disciplina, bem-vinda ao curso, né? E Obrigada. você vai conhecer o curso, né, à medida que você for avançando nas disciplinas, né? Então, muita gente não tem como primeira opção, isso é normal, né? É normal, as pessoas são jovens, não tem que definir, né, a carreira, definir o curso de cara. As pessoas, todo mundo pode mudar, né? Isso faz parte da vida. É bom, né, mudar. Que o ótimo é do bom UFMG você... que depois do terceiro período a gente pode fazer uma reopção, isso, né? Então, isso faz parte da nossa trajetória. E o curso é um curso muito rico, né? Porque uma coisa importante é vocês buscarem informações com os alunos que já estão no curso e com os professores, né? Em cada disciplina, vocês puxarem a língua dos professores para eles falarem do curso. Então é um curso muito rico, por quê? Porque tem uma grade curricular muito flexível, né? Ele tem ao contrário da maior parte dos cursos do Brasil, ele está sediado no curso no departamento de geografia. A maior parte é sediado no departamento de gestão, administração. Então, está sediado no departamento de geografia. Ele tem ele prioriza o território, prioriza o conhecimento do território, né? Conhecimento econômico, político, social, cultural do território. O curso é multidisciplinar, né? Você tem disciplinas de economia, de administração, de sociologia, de geografia, geologia, comunicação social, uma ênfase em língua e letras, né? Em aprender francês, espanhol, italiano e etc. Né? Então é um curso muito rico por isso, porque ele não está focado só no mercado. A maior parte dos cursos de turismo estão focados exclusivamente em hotelaria, em serviços. Né? E esse curso não está... Ele tem uma ênfase em serviços também, em hotelaria, em agência, mas ele também tem uma ênfase também numa compreensão que ele forma os alunos também para a atuação na gestão da política pública. Né? Então, grande parte dos nossos alunos vão trabalhar nas secretarias municipais de turismo, no estado. Né? Então, a gente tem alunos na Belotur, nos municípios da região metropolitana e no estado, na Secretaria de Turismo do estado. Né? Hoje chama Secult, Secretaria de Cultura e Turismo. Então é isso. Obrigado, Selma. Quem que é o próximo? Pode falar. Pode se apresentar. Pode ser eu, então. Pode falar, Gabriela. Bom dia. Meu nome é Gabriele. Eu também vim pelo processo de obtenção de novo título. Meu contato com o ensino remoto foi no último período do curso de Direito, no primeiro semestre do ano passado. Eu formei na UNA de Contagem. Na época, eu não gostei muito do ensino, porque foi como uma troca muito assim do dia para a noite. Eu acho que tanto os alunos quanto os professores não estavam preparados. A gente usou a plataforma do Zoom, que acabou dando muito problema na época. As aulas eram adaptadas semanalmente, porque sempre tinha aquela esperança que na próxima semana ia voltar ao normal e não voltou. Então foi bem complicado. No início a gente tinha muita esperança de que ia ser rápido, né? Então a gente sempre ficava naquela esperança, essa semana a gente vai fazer emergência, né, remoto, mas na semana que vem a gente vai encontrar. E nunca aconteceu. Não. Depois disso eu tive experiência também num curso que eu fiz em Direito Tributário, mas eu já achei a experiência bem melhor, porque foi programado, tinha gravação das aulas, a qualidade foi bem melhor. Em relação a ser afetado, eu acredito que, graças a Deus, não tive nenhuma perda de alguém próximo, mas foi a inserção no mercado de trabalho. Nessa fase assim, de pandemia foi bem difícil,
apesar que hoje eu já estou trabalhando na área de direito de família, mas não tive assim, nenhum contato pessoalmente, de fazer audiência presencial ou algo parecido. Em relação também à sociologia, meu contato foi no ensino médio. Eu formei em 2014, então não tenho muitas lembranças assim da matéria. E no mais, acho que é isso. Ok, Gabriel. Quem mais, gente? Está começando hoje. Pode se apresentar. Pode ser eu, então. Pode falar. É Jéssica? Isso. Isso, Jéssica. Bom Pode dia, falar. todo Bom mundo. dia. Meu nome é Jéssica, mas podem me chamar de Jess mesmo. Eu também vim pela obtenção de novo título. Eu sou graduada em História. Sobre a pandemia, me afetou muito, não de forma trágica como boa parte do país, infelizmente, mas profissionalmente eu fiquei meio estagnada, emocionalmente também, etc. Como minha mãe é idosa, eu estou em isolamento desde o começo, então que tem sido bem danoso. Ela atualmente vacinou, primeira dose, finalmente, mas sigo aí, sigo fiel ao isolamento, porque ainda acredito que é importante. Acho que é basicamente isso. Ok, Jéssica. Obrigado. Quem mais, gente? Quem quer se apresentar? Quem está faltando? Pode ser eu, professor. Isabela Ribeiro. Pode falar, Isabela. Isso. Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 19 anos. Eu sou de Minas, mas atualmente eu estou morando em Jaguariúna, uma cidade perto de Campinas, em São Paulo. Então, eu comecei a estudar turismo na PUC de Campinas ano passado. Eu entrei pela UFMG pelo processo de transferência, porque eu fiz o primeiro semestre somente, e o meu contato com o ensino remoto foi a partir de lá, né? Eu tive aulas presenciais umas 2 semanas e depois já acabou tudo. Mas, bom, foi difícil e também por esse mesmo motivo eu quis ir um pouco além. Eu senti um pouco da falta de algo que me fizesse sair da caixinha. E agora eu tô aqui. Ok. Bem-vinda, Isabela. Quem mais, gente? Quem mais quer se apresenta, por favor, para a gente conhecer e discutir depois a ementa da disciplina. Pode falar. Então todo mundo já se apresentou? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade também. Professor, Pode falar. eu sou o Fernando. Fernando, tudo pode bem? falar. Bom dia. Bom dia, tudo bom? É o meu primeiro dia também aqui no encontro aqui no ensino remoto, nessa disciplina de Sociologia, professor. Eu já sou formado em curso superior, em Administração de Empresa, e já passei pela UFMG também, iniciei um curso de Arquivologia, mas não cheguei a concluir. Mas, assim, eu atingi meu objetivo, fui no curso de Arquivologia até onde eu queria, onde eu podia ir, né, onde foi possível. E o outro curso também foi Terapia Ocupacional, eu iniciei, mas não concluí porque eu achei melhor que não continuar, não era o que não ia ser bom para mim. Aí entrei novamente nesse curso agora de turismo, né? Pelo seguinte, eu acredito que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? De conversar, de viver, enfim. Essas coisas de viagem, cultura, né? Eu não sou assim muito sociável, não, vamos dizer assim. Eu sou mais introspectivo, né? Devido à minha formação, a minha rotina, a minha vida, né? O curso da minha vida todinho. Mas o curso de turismo, pelo que a gente vê aí, ele vai exigir bastante de comunicação, né? Interpessoal e tudo mais, né? Socialização, debate e tal.
Mas, assim, eu não tenho nada contra. Tem as minhas dificuldades, mas não tenho nada contra. Eu gosto muito. Com relação à pandemia, eu fiquei praticamente fechado também dentro do meu apartamento, né? Devido a ter me separado há pouco tempo, aí eu estou morando sozinho, né? 2 anos, né? E aí saio daqui mais para ir para a casa dos meus pais, que fica em Divinópolis, né? Então o contato ficou restrito com os meus filhos, né? Aqui em BH, e a minha família, né? Meus pais lá em Divinópolis. Aqui em BH eu fico mais dentro de casa mesmo, saio só para uma atividade física, alguma coisa assim, esporádica. Com relação ao ensino remoto, para mim não está sendo muito fácil, não. Eu prefiro, acho que todo mundo prefere, gosta mais do ensino presencial. Mas, né, o ensino remoto, eu estou tendo essas dificuldades de instabilidade e tal, internet, mas ele tem as vantagens também, né, que a gente tem que considerar, né? Uma aula gravada, com certeza, é muito útil, né? E outras coisas também. A sociologia, com relação à sociologia, né, eu acredito que vai ser muito bom também. A primeira vez que eu vi sociologia foi quando eu comecei o curso de terapia ocupacional, né? Tinha lá uma sociologia voltada para terapia ocupacional. Mas foi apenas uma ou duas aulas que a gente teve, aí eu saí do curso, né? Desisti do curso e tudo mais. Mas eu acho que vai ser muito interessante, porque agora, né, a sociologia voltada para o turismo, vamos estar discutindo assuntos voltados, né, para a área do turismo, que é uma coisa que, assim, dentro de mim é algo assim muito importante, eu considero, gosto muito, né? Então acho que vai ser legal. Obrigado. Ok, Fernando, obrigado, né? Vocês vão conhecendo a disciplina aos poucos, né? Como eu disse, eu coloquei o meu e-mail aqui no chat, todo mundo pegou? É muito importante a gente seguir junto, né? Todo mundo seguir junto, caminhar junto, no mesmo ritmo. Então eu coloquei o meu e-mail aqui no chat. Hoje eu envio o material da disciplina para todo mundo, né? Eu já enviei na primeira aula, no dia 17. Hoje eu envio para todo mundo as aulas em PowerPoint, os textos em PDF, as avaliações, né? Então hoje vocês vão receber os trabalhos individuais, né? Hoje vocês vão receber todo o material da disciplina. E aí vocês vão ter dúvida, claro, né? E essas dúvidas vão ser tiradas, né? A gente tem 2 canais de comunicação, né? Tem 3, né? Tem a sala de aula, que é essa aula que é a aula síncrona, né? Que a UFMG define como aula síncrona, quando a gente está interagindo, né? A gente tem o canal de comunicação por e-mail, que eu já disponibilizei meu e-mail para todo mundo. Né? Então todas as demandas, todas as dúvidas, vocês podem me enviar para mim, né? E aí eu respondo sempre para vocês no mesmo dia, né? E nós temos outro canal de comunicação que é o WhatsApp, que a Júlia vai disponibilizar aqui no chat, né? Hoje já disponibilizou, a Júlia Souza disponibilizou aqui para vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp, e aí também o material também já está todo disponível, né? Eu deixei lá, não deixei, gente? Eu deixei o material lá, as aulas, textos e avaliações. Já está tudo disponível lá. E a gente, tá tudo certinho. E esse canal também é para vocês tirarem dúvidas, né? Dúvidas do conteúdo, das datas, das avaliações, tá bom? Dos trabalhos, né? Individuais. Então o grupo do WhatsApp é para a gente focar nessas questões da disciplina, tá bom? Então eu peço para a gente ser parcimonioso no grupo do WhatsApp, não mandar mensagem, né? Porque todo mundo tem várias disciplinas, todo mundo tem demandas, né, de trabalho, de familiar, então para a gente não ficar enchendo o grupo com outras coisas, só com coisas da disciplina, tá bom? Então, tem mais alguém para se apresentar? Todo mundo já se apresentou? Falta alguém? Ok, eu vou colocar aqui então, eu vou abrir aqui uma janela com a ementa da disciplina, porque nós vamos passar essas 2 aulas, a aula do dia 17 e a aula de hoje, do dia 24 de maio, são para isso, para receber os alunos, né, recepção dos alunos, para apresentar a ementa, para vocês terem um contato com os temas que vão ser discutidos, né, com o conteúdo, e com os temas que vocês vão ser avaliados, né, ao longo da disciplina. Então a disciplina começa hoje e encerra... Começou hoje não, começou já.
no dia 17 de maio e encerra no dia 30 de agosto. Então nós temos um percurso aí, né? Um percurso para vocês, para a gente discutir o conteúdo, para vocês fazerem as avaliações, né? Até o dia 30 de agosto. A gente tem um semestre aí para cobrir. Né? E vocês vão se apropriando dos temas, vão gostando, né? Vão conhecendo os temas. Eu vou abrir aqui a ementa, e sempre que vocês quiserem falar, gente, vocês fiquem à vontade, pode me interromper, tá? Então eu vou apresentando aqui a ementa, mas vocês podem tirar dúvida e fazer perguntas sobre a disciplina, sobre como que essa disciplina contribui para... tem diálogo com outras disciplinas do curso e contribui para o percurso de vocês no curso, né? Tá bom? Então fique à vontade, porque senão fica muito monólogo, fica muito chato. E aí vocês vão dormir, ainda mais que vocês estão com a câmera fechada, então vocês podem dormir, podem jogar, né? Então o meu filho, por exemplo, está assistindo aula e de vez em quando eu tenho que bater na porta e dar um grito com ele, né? Você está assistindo aula, né? Você está jogando, está vendo TikTok, porcaria, então você fica muito monótono, o aluno tende, né? O João falou isso, o Valquir falou isso, né? O ensino remoto ele tende a deixar os alunos mais passivos, né? E os alunos acabam se dispersando, né? Então a ideia é que vocês participem, tá bom? Então podem trazer suas dúvidas sobre o curso, sobre a disciplina, sobre o conteúdo. Pode falar, João. Perdão, interromper. Mas eu só queria saber se o senhor já criou uma equipe no Teams. Na verdade, o curso, a partir da experiência do primeiro e segundo semestre, vários alunos tiveram dificuldades de carregar o Teams, problemas com o Teams. Então, a partir dessa experiência, para tornar o acesso mais fácil possível, né, mais universal e sem... Eu ministro a disciplina no Teams. Eu ministro a disciplina no Google Meet. Então, no Google Meet todo mundo tem acesso muito rápido, eu gravo, disponibilizo no YouTube para vocês. Tá bom? Eu coloco o link no WhatsApp, coloco o link no e-mail. Então, tem funcionado bem assim, tá bom? Então a gente vai seguir no Google Meet, porque é mais fácil para todo mundo. Algumas pessoas o Zoom trava, o Teams trava e o Google Meet não. O Google Meet não tem apresentado problema, ok? Tranquilo, era só isso mesmo, que a professora de geografia já tinha criado uma equipe lá, era só para eu ter ciência se tinha ou não um canal. Muito obrigado. Não tem, porque assim fica, assim como ninguém tem apresentado dificuldade no Meet, a gente continua no Google Meet, tá bom? E aí todas as aulas são gravadas, eu disponibilizo para vocês o link. Eu vou colocar aqui a ementa da disciplina, tá, gente? Então vocês podem... Vou colocar aqui a ementa da disciplina agora para apresentar para vocês e vocês podem falar a qualquer hora, tá bom? Para a gente seguir aqui discutindo. Só um minuto. Deixa eu só me apresentar, né? Então, meu nome é Frederico Marinho. A minha formação é em Ciências Sociais, né, em Sociologia, na graduação, no mestrado e no doutorado. A minha área de formação é Crime, Violência e Justiça, né? Então eu fiz minha tese de doutorado sobre justiça juvenil, sobre como os adolescentes autores de ato infracional são processados, como que a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, como todas as instituições, né? A rede atua sobre esses adolescentes. Eu fiz uma pesquisa comparativa, Brasil, França, fiz uma parte do meu doutorado na França. Então a minha trajetória é essa. Então eu estudei a minha vida toda escola pública, fiz o segundo grau, o ensino fundamental todo em escola pública, uma escola que chama Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa, lá no bairro Rio Branco, em Venda Nova, né? Eu morei em Venda Nova a vida inteira, depois que eu casei que eu mudei. Hoje eu moro na Pampulha, moro perto do FMG, então eu tenho o privilégio, né, de ir, eu vou a pé, volto a pé do FMG, então é muito bom. O ensino remoto, ele facilitou o deslocamento, ele acabou com o deslocamento, não facilitou, né? Ele acabou com o deslocamento, então eu sempre dou a disciplina às 7h30 da manhã, né, no ensino presencial, às 7h30 na segunda, e a optativa às 7h30 na terça. Então eu tenho muitos alunos, né, que moram em Neves, que moram em Barreiro, tem dificuldade do deslocamento. Então o deslocamento é um problema em Belo Horizonte. O metrô é uma linha, a gente tem uma linha, né? Uma linha ou duas linhas, agora eu estou confuso. Eu usei pouco metrô na minha vida,
A gente tem uma linha. Uma linha só, que é Vilarinho. Eu já fiz esse percurso, né? Quando eu trabalhava em Venda Nova, Vilarinho Eldorado. Vilarinho Contagem, né? Então eu fazia esse percurso, Vilarinho, a estação da Praça da Estação, a estação central, né? E depois Contagem. Então o deslocamento de ônibus é muito ruim também, né? Os ônibus atrasam, são superlotados. Então isso era um problema os meus alunos chegarem às 7h30. Então o ensino remoto, ele acabou com o deslocamento, né? Então isso é bom, porque o deslocamento tem um custo alto, né? Transporte coletivo é caro, a passagem de ônibus é cara, né? Eu usei transporte coletivo minha vida inteira também. Não uso carro, né? Não dirijo, né? Nunca. Então eu sou esquisitão. Não sou comunista não, tá, gente? Eu não uso carro porque eu nunca gostei, nunca tive interesse. Então, eu sempre usei transporte público a vida toda e hoje eu moro do lado do FMG, então eu ia e voltava a pé para o FMG. Então é isso, minha trajetória é essa, minha formação é Sociologia do desvio, da violência e do crime. Então eu oferto também uma segunda disciplina, né, que é uma disciplina optativa, que é sobre desvio e turismo, né, que a gente discute lá turismo sexual, como que o turismo sexual faz parte da dinâmica do turismo no mundo inteiro, né, no Brasil, né, nas praias do Nordeste, no Rio de Janeiro, no Sudeste Asiático, né, como que o turismo sexual está associado com crime, com violência, mas também não. Existem várias interações do turismo que não passam pelo mercado do sexo, não passam pela prostituição, né, então você tem essas duas dimensões, né, o turismo sexual passando pelo mercado, pela exploração do corpo feminino, pela exploração das mulheres, e tem uma parte do turismo que não passa pelo mercado, né, não tem essa transação no mercado, né, então aí eu discuto também consumo de drogas e turismo, estou falando da disciplina optativa, tá, gente? Vocês não vão ver isso aqui não, aqui é a sociologia do turismo. Então, como que o consumo de drogas legais e ilegais também faz parte da dinâmica do turismo em vários lugares do mundo, né, na Espanha, nos festivais de música eletrônica, né, então tem vários estudos que mostram Israel, né, como está associado com o perfil de turistas, né, perfil pessoas jovens, né, que consomem, e faz parte, né, é aquilo que a gente estava discutindo, o período de lazer, o período de ócio, de prazer, né, que é muito curto na nossa vida, né, a gente tem 25 dias úteis, 25 dias de férias, né, por ano. Desses 25 dias as pessoas não conseguem viajar porque é muito caro, né, então está associado com essa suspensão das regras, com as regras de produtividade são muito rígidas, né, do trabalho, da escola, das demandas familiares, né? Então o meu filho tem aula também, eu tenho que acordá-lo, ele tem dificuldade de concentrar, eu também tenho que ficar gritando com ele, tentando ajudá-lo, né? Muitas vezes não consegue. Então as nossas obrigações em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à escola, a nossa formação são muito grandes, né? Existe uma malha de regras e leis que controlam o nosso tempo. Então o tempo do lazer, o tempo do ócio, do prazer é muito pequeno, a gente tende a flexibilizar essas regras, né? Então por isso está associado com desvio, consumo de álcool, de drogas. Muitas vezes o turista assume um comportamento de risco, né? Ele vai fazer esporte radical, vai para uma cachoeira, pula de cabeça, né? E morre. Então o período de lazer e de férias, de turismo, tem essa característica de flexibilização das normas, das regras, né? Das obrigações sociais. Então acaba que tem uma linha tênue, né, com um desvio, né, com um crime, ok? Então eu discuto nessa disciplina optativa sexo e turismo, drogas e turismo, crime, né, como que o crime afeta os turistas, afeta os locais turísticos, né, e vice-versa, como que o processo de turistificação muito rápido, muito intenso, acaba aumentando comportamento desviante e criminoso no território. Às vezes no território é uma cidade pequena, litorânea, e aí é invasão, né? Você tem um fluxo turístico gigantesco e isso pode gerar comportamentos desviantes e crime, né? Conflito. Então, discuto também o turismo de realidade, ou turismo de pobreza, ou turismo de favela, né? Como você cria um mercado para o
o fluxo turístico, né, nas favelas do Rio, em São Paulo, no México, na África do Sul, na Índia, também é um fenômeno novo. E o turismo de sofrimento, né, o que a literatura chama de dark turismo, que é o turismo relacionado ao consumo de experiências e locais de sofrimento coletivo. Então, um exemplo clássico é o exemplo dos campos de extermínio, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, hoje em dia, são locais que têm um fluxo turístico intenso. Né? Auschwitz, Dachau, na Polônia. Né? Os campos eram sempre perto, fora da Alemanha, né? Na Polônia. E aqui no Brasil também a gente tem essa experiência, né, do turismo de sofrimento, que eu vou colocar aqui no chat, tá, gente? As pessoas escrevem aqui no chat, então às vezes eu demoro um pouquinho para escrever porque eu estou falando, né? Mas daqui a pouco eu coloco. A disciplina Sociologia, Desvio e Turismo, coloco o código dela também. Então, aqui no Brasil eu discuto, por exemplo, o Museu da Loucura em Barbacena, né, que morreram, tem uma estimativa, né, que morreram 60 mil pessoas, né, em Barbacena, e em muitos hospitais psiquiátricos no Brasil, né, então a saúde mental no Brasil era tratado como um campo de concentração, né, as pessoas eram confinadas lá e morriam lá, não por causa do sofrimento mental, por causa da doença, mas por causa das condições que elas eram tratadas, né, as pessoas eram depositadas lá como animais, né, o tratamento era mais desumano, né. A gente tem também aqui um estudo, há estudos sobre o Museu da Ditadura no Brasil, né, da repressão em São Paulo, né, do ECOD, né, da repressão política, né, polícia política no Brasil, né, a violência. Há também uma experiência, estudo sobre o Carandiru, né, o Carandiru era o maior presídio, né, da América Latina, implodiram o Carandiru, né, e hoje ele virou uma biblioteca e tem um monumento, né, e no futuro a gente vai ter também um memorial aqui em Brumadinho, né, nós temos as nossas tragédias coletivas, que não falta tragédia coletiva no Brasil, né. No futuro a gente vai ter um memorial de Brumadinho, que também vai ter um fluxo turístico, né? As pessoas quando vão em Brumadinho, quando vão nas cachoeiras, né? Quando vão com um tipo específico de turismo, ou quando vão para Inhotim, que é outro tipo de turismo, né? Também vão passar e vão ter que lidar com um sofrimento coletivo, né? Muitas vezes os turistas não têm uma adesão a esse sofrimento coletivo. Muitas vezes os turistas vão nesses memoriais, né, tem um memorial na Guerra Civil, eu esqueci se é no Congo ou em Ruanda, né, que a população teve uma guerra civil, né, morreram 1 milhão de pessoas em Ruanda. Então você tem um memorial lá, tem um memorial na África do Sul também, o memorial do Apartheid. Então muitas vezes os turistas vão nesses memoriais e não tem uma adesão. Tiram foto, faz selfie, né, faz gracinha, né, faz como se fosse um parque, né, como se fosse um atrativo turístico convencional. Então essa é a discussão que eu faço lá na outra disciplina. Então deixa eu abrir aqui. Pode falar, gente. Sempre que vocês quiserem falar, pode ficar à vontade, tá bom? Professor, Valquir falando. Eu vi que o senhor não utilizou o termo turismo de massa para determinar as hordas. O senhor também concorda com a Mariana de Alencar de Souza, que turismo de massa é preconceituoso? Não, na verdade, no programa que eu vou abrir agora, eu uso o termo, o conceito, né? A ideia a discussão do turismo de massa passa muito pela discussão da democratização, né? Eu vou apresentar aqui a ementa, aí você vai ver como que a gente vai direcionar, né? Como que a gente vai construir essa discussão junto. Então, a ideia do turismo de massa eu não vejo preconceito, assim. Eu nunca pensei sobre isso, na verdade, né? Então isso para mim é novidade. Mas aí o objetivo aqui é discutir a democratização, né? De que a expansão da economia capitalista, né? A expansão da inclusão das pessoas na educação, no mercado de trabalho, vai produzir um consumo coletivo do turismo, que não existia antes, né? Então a gente discute o conceito de democratização do acesso ao turismo, que antes, né, no 19, início do 20, era restrito, né, uma elite, e a partir da segunda metade do século 20, isso varia entre os países, né, a gente não tem uma trajetória
e dos Estados Unidos, do Brasil e da França, né, igual, cada país tem sua trajetória econômica e política, né, tem os seus percalços, os seus avanços e retrocessos. Então a gente discute aqui com o sentido de democratização, ok? Então vou abrir aqui, mas vocês ficam à vontade para falar, tá, gente? Porque senão cansa também só eu falar, né? Fica muito monótono também. Vocês acham que eu tô... Vocês esquecem da aula, né? Quando fica uma voz monótona, as pessoas esquecem do conteúdo e acham que eu tô pregando, né? Que isso aqui é uma pregação, né? Que é sabe aquele rádio chato, né? Aquele ruído do rádio, né? Então vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Ok, todo mundo tá vendo, gente? Eu abri a ementa, tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Ok? Então lembra que hoje eu mando para todo mundo, tá? Então não precisa ficar ansioso. Ah, professor, não entendi, você passou rápido. Porque hoje eu mando material para todo mundo. Todo mundo que assistiu a aula passada já tem o material, já recebeu. Então hoje eu mando para os novatos. Então eu vou pedir para os novatos me enviarem um e-mail, né? Eu já coloquei. Professor, não sei se é só para mim, mas só... Pode falar. Não, porque deu uma falhada, não sei se é só comigo. Falhou? Ou agora tá normal? Como que tá? Tá ouvindo bem? Agora sim. Hein, gente? Então, hoje eu passo o programa para todo mundo, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? E aí vocês podem tirar dúvidas. Então, em relação à ementa, né? Então, compreender os processos que possibilitaram a emergência do turismo, né? De massa, né? Compreender esse processo de democratização e massificação, né? Massificação no sentido de padronização, né? Então tem um paradoxo aí que a gente vai explorar aqui na disciplina, né? Então o turismo ele é atravessado, né? Então o turismo e o turista eles são atores sociais, né? São fenômenos sociais que estão atravessados por todos esses determinantes estruturais da vida social, né? Econômico, político, cultural, religioso, né? Então a gente vai discutir aqui o tempo do lazer, o tempo do turismo, como um tempo em que ele é atravessado por esses fenômenos. E a experiência turística, na verdade, ela sempre vai explicitar os conflitos sociais. Então a gente não vai analisar aqui o turismo como um espaço, nós não vamos idealizar a experiência turística, né? Nem romantizar a experiência turística. A gente vai entender o turismo como um espaço onde as experiências sociais, os conflitos sociais emergem. Então a gente vai ter conflito em relação à expansão do fluxo turístico, né? Então você vai ter conflito entre a classe A, a classe B, a classe C, né? Então vocês lembram na época do pleno emprego, em algum momento no Brasil, no final do governo Lula II, teve um período de pleno emprego. Eram os dados que o IBGE, eu estou falando de dados oficiais, né? Então o IBGE, a PNAD mostrava o pleno emprego nesse período. Então você tinha uma discussão sobre como que os aeroportos no Brasil, e aí você teve uma expansão do consumo, né? Tinha uma discussão muito grande entre os economistas e os sociólogos da expansão da classe média, né? Então o turismo é um fenômeno, é um consumo típico de classe média, né? Então você teve uma discussão sobre como que os aeroportos, né, que sempre foram um espaço da elite, sempre foram um espaço, né, as pessoas se achavam importantes porque estavam no aeroporto, né? Então um processo o aeroporto virou rodoviária, vocês lembram disso? Então com esse processo de democratização, né, de pleno emprego, inserção no mercado de trabalho, consumo, e aí o consumo do turismo, houve uma discussão, né, um choque, né, um conflito entre um espaço que era um espaço
de exceção, né, da classe A, classe B, classe... E aí começou a ser ocupado pela classe C. Aí a classe C também tem uma discussão, né? A classe C, ela tem vários grupos, na verdade, né? Então a classe C começa a consumir o transporte aéreo, né? No turismo, através do trabalho também. Isso gerou um conflito, né? Então, a gente vai explorar esses conflitos, né, que perpassam, que atravessam o turismo. Então, o conflito da democratização, como que ele avança e como que ele retrocede, né? A gente não tem uma história linear para contar, né? A gente não tem uma história, o Brasil era um país de produção monocultural, né? O Brasil produzia só, tinha uma economia de açúcar, de ouro, de açúcar, de café, depois é substituída pela industrialização. Hoje o Brasil ainda continua sendo, né, grande parte da economia brasileira é de exportação de commodity, né, de soja e minério de ferro. Então a economia do Brasil se industrializou, mas também continua dependendo muito das commodities, né, da matéria-prima que o Brasil exporta. A economia brasileira, você teve um processo de migração campo-cidade, né? Então você teve um inchaço das cidades. Então isso é um fenômeno fundamental para a gente entender, né, o Brasil. Então, é muito recente isso. Meu pai, por exemplo, veio do Maranhão, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha mãe veio do interior de Minas e meu pai do Maranhão, né? Foram morar, se conheceram, foram morar em Venda Nova, que é a periferia de Belo Horizonte. Não sei se vocês conhecem Venda Nova. Eu estudei escola pública, então o meu avô, por exemplo, estudou até a 4ª série, né? Você pode chamar de analfabeto funcional. Meu pai estudou até a 8ª série, minha mãe fez o 2º grau, eu fiz graduação. Depois eu fiz, né? A graduação já é um corte né? Um corte de mobilidade social. Então a gente está falando aqui de uma sociedade em transformação. Então eu sou neto de os meus avós viviam na zona rural, do Maranhão e do interior de Minas. Os meus pais migraram para a cidade, com baixa escolaridade, né, com baixa inserção no mercado de trabalho, baixo status, e aí eu tive mobilidade, eu estudei. Então, eu sou um exemplo dessa mobilidade, né, geracional que a gente está falando, né, mobilidade geracional. Meu avô na zona rural, os meus pais migrantes, e eu nasci aqui e estudei, tive acesso ao FMG, né, então, o Brasil é um país que esse processo de mobilidade, né, da mobilidade da classe D para a classe C, para a classe B, né, e mobilidade rural, urbana, e mobilidade no acesso à educação ainda está em construção, né. Isso não foi resolvido no governo Lula, né. Então, o pleno emprego, a classe média, não. Todos esses processos são longos, são estruturais, demora. Né? A gente tem uma classe, as mulheres, por exemplo, né? Grande parte das mulheres ocupa no Brasil as posições, vamos pensar numa pirâmide, né? O Brasil, todo o país é uma pirâmide, tem uma hierarquia, né? A sociedade pode ser analisada com os dados do IBGE, da PNAD, a partir de uma pirâmide, uma hierarquia, né? Então, se você for pegar as mulheres, a maior parte das mulheres estão na base da pirâmide, né? Quando você analisa mulher, educação e inserção no mercado de trabalho. Aí você vai analisar, por exemplo, por um corte de etnia, raça. Pega as mulheres negras, né? Elas estão na base da pirâmide. São as mulheres que... o grupo populacional, mulher negra, tem mais baixa educação, que teve menos acesso à educação e a inserção no mercado de trabalho e a consumo. Então, depois os homens negros, né? Então, na base da pirâmide. Depois mulheres brancas, depois os homens brancos, né? Então, no topo da pirâmide. Então, a sociedade, essa hierarquia, essa estratificação social dos grupos sociais, né? Eu não estou falando do indivíduo, não. Não estou falando do João, não estou falando do Marco, não estou falando do Bernardo, não estou falando da Hanna, nem do Alex. Estou falando dos grupos sociais, né? Vamos pensar que o Brasil é uma sociedade que tem 215 milhões, 210 milhões de habitantes. Então é uma sociedade muito desigual, muito complexa, né? Então esse processo de
acesso ao consumo é um processo longo, de longo prazo. Tem a ver com esse processo de mobilidade social. Né? A mobilidade social é muito recente. Né? O meu exemplo é um exemplo bom para demonstrar isso. Né? Então, os meus avós viveram na zona rural, área rural do Maranhão de Minas. Meus pais migraram para Belo Horizonte e eu cresci em Belo Horizonte. Né? Nasci, cresci, tive acesso à educação em Belo Horizonte. Então, o turismo ele vai ser, obviamente, um epifenômeno. Ele vai ser ele vai ser ele deriva, né, o acesso ao consumo e acesso ao turismo deriva desse desenvolvimento econômico, social, cultural, político, né, que a sociedade brasileira passa e que é muito recente. Né? Então, se a gente for perguntar aqui para a sala quem nasceu em Belo Horizonte, muita gente nasceu em Belo Horizonte, mas e os pais? Né? Então, grande parte dos nossos pais nasceram fora de Belo Horizonte. Então, até Belo Horizonte é uma cidade moderna. Né? A gente está falando de processos muito novos, muito em construção ainda. Então, Belo Horizonte tem 100 anos, não é isso? Belo Horizonte tem quantos anos? Vocês sabem? Quando Belo Horizonte foi fundada? Quem conhece a história de Belo Horizonte aqui? Foi 95, né? 1895? Isso, né? E aí Belo Horizonte nasce como uma cidade... Eu me mutei aqui, tá, gente? De vez em quando eu faço isso. Eu me muto e continuo falando aqui. Então, Belo Horizonte nasce como uma cidade planejada. Obviamente, esse planejamento ele não dá conta, né, dos fluxos migratórios, né? Começa a receber gente, né? Começa a receber trabalhadores, imigrantes do interior do estado, de outros estados, né? Então, a própria cidade que a gente vive, ela está passando por um processo de inclusão. Né? Você tem favelas em Belo Horizonte, né? Você tem áreas de ocupação em Belo Horizonte. Né? Então, você tem favelas que são urbanizadas, tem centro de saúde, tem escola pública, que tem acesso à linha de transporte, né? As pessoas conseguem sair para trabalhar, sair para estudar. E tem áreas de ocupação, que não tem saneamento básico, não tem eletricidade, gato, né? As pessoas, eu conheço gente que mora em ocupação, perto do Minas Shopping ali. Tem uma ocupação onde seria a estação a rodoviária nova, você sabe onde é? Onde ali, teve um projeto de transferir a rodoviária do centro para integrar ela ao metrô, né? Então ali tem uma área de ocupação que as pessoas não têm o gato, água, né? A luz, luz, água, gato. Não tem urbanização, não tem centro de saúde, não tem escola, não tem nada. Então, é uma cidade muito recente que é muito complexa, né? Tem um nível de desigualdade muito grande. Mas ela nasceu assim, professor. Ela nasceu desigual, ela nasceu segregadora. O Barro Preto, por exemplo, foi área de ocupação, né? Desde sempre, né? Isso. Eu não conheço bem a história de Belo Horizonte, né? Claro, eu tenho as minhas limitações. Então, é fundamental que vocês tragam isso para a discussão, né? Para a gente entender como que o turismo, na verdade, ele é fruto, ele é derivado desse processo, o acesso ao turismo, o consumo turístico, né? É derivado desses processos, né? De longo prazo, né? De migração rural urbana, de acesso acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, né, que é perpassado pela desigualdade de etnia, né, de raça, de gênero, né, e como que isso é muito recente em Belo Horizonte, né. Então isso é ótimo. Eu esqueci seu nome, porque aqui aparece Valquir. Galo. Hã? Galo Mar. Valquir, porque senão eu vou lembrar que o Galo foi campeão, aí eu vou começar, né, a comemorar com vocês e tal. Né? Ué, vamos. Não pode. Não pode, não. Só não pode ser na rua. Não pode, não, porque o Galo ganhou sem gol, foi uma vitória magra, desinteressante. Eu fiquei chateado. Eu esperava 5-1, 7-1, né? E não pode também respeito ao Cruzeiro, né? Que está numa situação difícil, né? Então a gente vai manter aqui uma descrição. Nós somos vencedores, mas nós somos humildes, né? O brasileiro adora ser humilde, né? A gente é humilde. Não somos vaidosos. Não, a gente é, mas a gente finge que não é, não é isso? A humildade é isso, a gente finge que é humilde. A gente finge que não é vaidoso, tá bom? Mas pode falar, Valquir, pode falar. É que BH nasceu excludente, né, professor? Ela nasceu sem pensar no pobre, ela nasceu para a elite, né?
Tanto é que o Barro Preto foi um bairro de invasão porque os pedreiros que construíram Belo Horizonte não tinham onde ficar. Então eles começaram a montar os barracos, montar como é que chama? Cortiços na região, e até hoje é uma região menos valorizada de todo o centro. O Barro Preto, hoje em dia, é uma região que não salta aos olhos, né? Dentro do contorno, que era o centro de Belo Horizonte, a cidade de 1897, pensado para 200 mil habitantes. E depois da linha do contorno era só fazenda, né? Só grandes não, sítios, né? E a própria Santa Casa de Misericórdia foi fundada para cuidar dos pedreiros que construíam Belo Horizonte, porque não foi pensado em hospital. Hospital era algo impensável, porque a elite tem um médico da família, então ele vai na sua casa. Você não precisa ir no hospital. O médico, a saúde que vem dentro da sua casa. E quando você não tem dinheiro, você tem que ir no hospital, né? E aí nasceu a Santa Casa de Misericórdia, que está lá até hoje, no local quando foi fundada, justamente para atender a população carente. E o senhor falou de Venda Nova, eu morei também e trabalhei muito em Venda Nova, até hoje trabalho, assim, pior não, mais distante de Venda Nova, que é Neves, e aquela região ali de Justinópolis, Campanhã, foi onde a elite mineira julgou as pessoas que tinham bócio, né, que tinham os papudos, porque era feio. Então você joga essa galera feia para longe, porque na cidade republicana nova não pode ter feiura, tem que ser só belo. Quando eles fundaram Belo Horizonte era Poeirópolis, né? Porque só tinha poeira. E aí, no Acaiaca, hoje em dia, que fica de frente para a igreja, se não me engano, de São José ali, eles tinham que combinar os cultos, né? Porque no Acaiaca era um templo evangélico, protestante. Então eles tinham que combinar os cultos, porque se viesse muita gente, subia muita poeira e sujava os vestidos das senhoras. Eu não sabia disso. Legal. Mas, então a gente tem que pensar o turismo como derivado, né, do nosso processo lento e não linear, né, um avanço, retrocede, né, em relação à inclusão na escola, a inclusão no acesso, né, à escola, a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão no consumo, né. Então você tem esse processo de migração rural-urbana, aí chega nas cidades, as cidades incham, e dentro das cidades a gente começa a ter um processo de expulsão. Olha como que é complexo, né? Então você sai da zona rural do interior de Minas, do interior do Maranhão, vem para Belo Horizonte incha, né? O meu pai morou numa pensão no centro, e aí as pessoas começam a ser expulsas, porque o centro, a vida no centro é muito cara, né? Então então as pessoas começam a ser expulsas para a margem, né? Para a fronteira da cidade. Então a fronteira da cidade era Barreiro, era Venda Nova, Neves, né? Até hoje, né? Que é uma cidade dormitório, né? Que as pessoas trabalham em Belo Horizonte, mas moram lá porque é o que as pessoas conseguem pagar. E tem muita invasão, porque as pessoas conseguem construir a sua casa e a partir desse processo, né? Então é uma sociedade muito desigual, e isso é muito visível aqui em Belo Horizonte. É muito visível porque a história de Belo Horizonte é uma história muito recente. A gente consegue contar a história de Belo Horizonte comigo, com meu pai, com o pai do meu pai, ou seja, com 3 gerações você mata Belo Horizonte, né? A história de Belo Horizonte é muito curta, muito recente, né? Então, tem muitos estudos sobre esses bairros pericentrais, né? Que se chamam de bairros pericentrais. Floresta, Barro Preto, ali perto do IAPI, né? Ali perto onde tem o DI, que é a Delegacia de Homicídios, tem o IAPI, tem a Cracolândia, né, que é a PPL, a Pedreira para Norte, tem o São Cristóvão. Então, essa área pericentral de Belo Horizonte que recebeu os trabalhadores, né, a mão de obra pouco qualificada, pouco qualificada do ponto de vista de renda, do ponto de vista de educação, de formação profissional, né. Então, o turismo ele não está isolado, o turismo não é um fenômeno, está fora, né, da realidade. Ele é fruto desses desdobramentos, né, que a gente vai discutir aqui. Então eu vou passar aqui gente, eu queria combinar com vocês o intervalo, né, porque eu preciso tomar água também, preciso tomar café, preciso acordar, né, porque às vezes também a gente cansa também, né, o professor também precisa tomar um café. Então a gente pode fazer um intervalo agora. Vou fazer um intervalo aqui, eu vou escrever aqui, ó. Intervalo, né, é hora do recreio, tá bom? Na hora do recreio que vocês vão socializar, tá bom? Então vocês vão conhecer gente nova,
né, começar a namorar, tá bom? Então no recreio a gente faz isso na escola, né? Socializa, vê aquele cara interessante, aquela menina interessante, tá bom? Vocês vão bater papo, vão falar do Galo, né? Que o Galo é foda, né? Tá todo endividado, igual o Cruzeiro, né? Mas o Galo é campeão, então isso é bom, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui no chat, intervalo de Professor. 9h25 a 9h50, tá bom? Pode falar, quem quer falar? Licença, eu queria tirar uma dúvida. Por acaso os resumos vão começar a partir desta aula? Oi, eu não entendi? Os resumos da aula vai começar a partir desta aula? Não, eu vou avançar na ementa. A primeira e a segunda aula são aulas de recepção, fazer uma discussão geral da sociologia, de como que o turismo é um desdobramento, é derivado da economia, da política, né, dos fenômenos coletivos, estruturais, econômicos, culturais, sociais, políticos. Né? Então, uma recepção e uma discussão geral. O conteúdo que vai ser avaliado, que vocês vão ser avaliados, começa a partir da próxima aula, que é a aula do dia... Aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, aqui, ó, vou avançar aqui antes do intervalo. Aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo que eu avancei? Sim. Então, vocês estão vendo que o conteúdo é a partir da próxima aula, do dia 31 de maio. Então, no dia 31 de maio, a gente vai discutir turismo de massa, né? A gente vai discutir o paradoxo, né, da democratização do acesso ao turismo e da padronização das experiências turísticas. Né? Então, a gente tem esse paradoxo. Né? E aí, essa democratização, como eu já disse, ela não é linear, né? O Brasil tem avanços e retrocessos, e ela implica na expansão do mercado turístico, né? Então, do marketing, da publicidade, das cidades que vão concentrar o grande fluxo turístico, né? Então, o turismo não é um fenômeno super concentrado, né? No Brasil, no mundo. A gente vai discutir essa concentração, né, desses fluxos turísticos, o impacto disso, como que isso vai desdobrar em reações, né? Que é a padronização, a discussão sobre a autenticidade, a discussão sobre a turismofobia, as pressões turísticas, né, que o turismo gera, né, tá bom? Então, conteúdo e avaliação vai ser a partir da próxima aula no dia 31 de maio, ok? Tá certo, professor, obrigada. Então, a gente faz o intervalo agora, eu vou colocar aqui o código da disciplina, o João, dessa optativa que eu oferto, né, e aí a gente volta para 9h25 e volta 9h50, tá bom? Ok? Tranquilo. Combinado. Então tá bom. Então a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco. Então um abraço, gente. Até mais. Tchau.